como no passado, repetindo, quando os Estados Unidos tinham qualquer problema, nós já estávamos arriados, já estávamos doentes. De forma que eu quero parabenizar o discurso de Vossa Excelência por ser bastante oportuno a análise que Vossa Excelência faz e também as salvaguardas que o Brasil tem para enfrentar essas tempestades. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência. Agradeço Vossa Excelência, peço inclusive que possa incorporar no pronunciamento, e realmente, deputado Átila Lins, como Vossa Excelência colocou, quero colocar até como subtítulo desse pronunciamento, enquanto lá era um espirro e aqui caminhava de uma gripe para uma pneumonia, nós estamos vivendo uma situação inversa. E claro que nós não desejamos isso para ninguém, né? Muito obrigado, deputado. Mas, senhor presidente, então, nessa situação entre Portugal, Irlanda e Grécia, foram os primeiros de um grupo de 5 a precisar de socorro internacional para resolver os problemas de suas dívidas. Nos 3 casos, a ajuda dos demais países membros da União Europeia suavizou os problemas e os países renegociaram os seus papéis. Mais uma vez, diferente do que foi adotado por aqui no passado, o ajuste fiscal e corte de gasto com programas sociais não foi o maior remédio, mas a ajuda internacional e rolagem de dívidas foram as principais alternativas. Resiste-se que não somos contra o equilíbrio das contas públicas. No entanto, isso não pode ser conseguido ao preço de sacrificar os programas sociais que são vitais para as populações menos favorecidas. O governo Lula foi a demonstração de que isso é plenamente possível, senhor presidente. E a nossa presidenta Dilma, que está de parabéns, quando mantém e até aprimora os programas sociais propostos por Lula e criando inclusive outros de alto alcance, sem falar dos investimentos do PAC e outros programas estruturais em nosso país. Voltando à situação dos PIGs, depois de Portugal, Irlanda e Grécia, agora estamos ouvindo rumores de que a crise na zona do euro pode atingir de forma mais grave a Espanha e a Itália. Em minha opinião, a melhor alternativa, se não a única, é que os demais países membros da zona do euro optem pela ajuda, já que a quebra de qualquer um desses países refletiria em maior ou menor grau para os demais membros do bloco. Naturalmente, em uma economia globalizada, estes efeitos refletiriam também em outras regiões do planeta. O Brasil e as medidas de contenção, os efeitos dos problemas norte-americanos e da zona do euro. Um dos reflexos imediatos dos problemas vividos pelos Estados Unidos aqui no Brasil é a apreciação da nossa moeda frente ao dólar. Naturalmente, a entrada de capital em nossa economia, na forma de investimentos reais ou no mercado financeiro, potencializa esse efeito. No entanto, a moeda norte-americana perde força ante as demais moedas internacionais e, com isso, o real também se aprecia. Observa-se o esforço do Banco Central e do governo para conter esse avanço do real frente ao dólar. O real apreciado frente ao dólar tem favorecido principalmente o importador e dificultando o trabalho do exportador. Naturalmente, para o consumidor final, é salutar que o Brasil tenha uma moeda forte, facilitar a aquisição de produtos importados e viagens ao exterior. Além disso, vislumbramos o nosso país como uma grande economia e toda grande economia possui também uma moeda forte. Por outro lado, desestimula o turismo nacional, fragiliza a indústria doméstica e, principalmente, o nosso mercado de exportações. O governo está preocupado com a utilização especulativa do dólar ante o real, principalmente com a facilidade da entrada de produtos importados na economia. Conforme declarou o ministro Guido Mantega, a guerra cambial tem permitido que parte do mercado brasileiro seja apropriado por produtos importados. O nível da atividade industrial brasileira caiu, seja pelo avanço predatório de produtos importados, seja
pelas medidas de aperto monetário para conter o avanço da inflação. No entanto, são bem-vindas as medidas anunciadas pelo governo para estimular a indústria nacional. Foi anunciada a renúncia fiscal de 24,5 bilhões de reais na forma de redução do IPI ou ainda em créditos sobre o PIS e COFINS sobre a compra de bens de capital. O incentivo à produção poderá ser uma fonte geradora de novos postos de trabalho e ajudará a conter as pressões inflacionárias com o crescimento da oferta. Outra medida anunciada pelo governo da presidenta Dilma para conter a apreciação do real ante o dólar é a tributação de IOF sobre as operações que envolvem o câmbio de forma puramente especulativa. Essa medida tem trazido dificuldades para o mercado de derivativos, que sempre operou sem essa taxação. Senhor presidente, a situação vivida nos Estados Unidos que é o centro mundial do capitalismo, merece a nossa atenção. Nesse final de semana, o G7 e os principais bancos da Europa fizeram uma reunião de emergência, ainda ontem, que foi domingo, para acertar coletivamente as medidas para poder se mitigar um pouco mais os efeitos da crise. O desmantelamento da economia americana e europeia poderá arrastar o mundo inteiro para um colapso de proporções sem igual. E podemos até comparar com o que foi os efeitos da crise de 1929, senhor presidente. Quero aqui parabenizar o trabalho de nossa presidenta Dilma Rousseff e também de toda a sua equipe pela posição firme no sentido de vacinar o Brasil contra os efeitos dessa crise. Assim, penso que este Congresso deve tratar este tema como sendo de interesse de Estado, acima das disputas políticas, e não podemos baixar a nossa guarda, senhor presidente, ou mesmo ficar naquela política de quanto pior, melhor. As empresas devem continuar investindo. O governo vai continuar apoiando e criando um ambiente seguro, especialmente para o setor industrial e agrícola, que estes são os responsáveis diretos pela geração de riqueza no Brasil. Se quiserem, podemos chamar isso de neo-keynesianismo. Não importa. O que importa é continuar crescendo, distribuindo renda, cuidando do nosso meio ambiente, desenvolvendo políticas públicas de alcance geral e nacional e torcer pela superação dessa crise que não é boa para absolutamente ninguém, senhor presidente. Faço essas considerações aqui, senhor presidente, porque quando nós iniciamos os efeitos da crise iniciada em 2008, o presidente Lula fez uma frase que foi adotada por este Congresso, especialmente pela oposição, de maneira pejorativa, quando ele disse que o efeito da crise chegaria no Brasil com o efeito de uma marolinha. O que ele quis dizer? Que o ambiente brasileiro é um ambiente seguro, tem governo, tem decisão rápida, precisa, e que nenhum empresário brasileiro, e especialmente nenhum trabalhador, nenhuma pessoa poderia mais ficar com extrema preocupação de perder o espaço econômico que nós conquistamos. Mas então é isso, eu quero ouvir aqui o deputado Marrone, porque também é um grande colaborador deste cenário e um brilhante parlamentar aqui nesta casa. Deputado Cibá Machado, meu companheiro do partido, é com muita alegria que vejo o povo da floresta ocupar essa tribuna através de Vossa Excelência e tratar dos temas mundiais. O tema do meio ambiente é um tema planetário, o tema da economia é um tema planetário, o tema da fome, o tema da água são temas que Vossa Excelência aprendeu a zelar nas suas lutas no Acre, que traz para o nosso parlamento esta observação. Penso que o seu discurso é